Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do WoW Podcast. E hoje eu tô aqui com uma pessoa super especial, que é um grande amigo, o Thalisson. Meu xará, né? Exato. Mas só que o seu é um pouquinho diferente, é Thaisson. 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 É. Tá vendo? Quase a mesma coisa, Santos. E o Thaisson, ele é diretor executivo do Fórum Animal. E ele vai contar um pouquinho pra gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho dele aqui hoje, né? E contar pra gente como que é essa questão até da defesa dos animais, que eu acho super válido, super interessante, né? Quando a gente tava montando a pauta lá, a gente viu e falou, cara, isso aqui é muito legal conversar sobre isso, porque a maioria da sociedade, às vezes, boa parte tem ignorado isso também, né, Thaisson? É, exatamente. Sejam bem-vindos primeiro, né? Obrigado pelo convite. Como você falou, a sociedade às vezes ignora ou às vezes simplesmente não sabe. Então, dentro do Fórum Animal, que é uma organização que existe há mais de 24 anos aqui no Brasil e atua no Brasil inteiro, nós estamos trabalhando para que as piores práticas, ou seja, as práticas que exploram os animais, elas sejam ou acabadas, a gente luta contra elas, ou que elas sejam minimizadas para que a sociedade consiga evoluir. E tudo isso graças ao avanço da tecnologia e também da consideração moral, daquilo que a gente considera da importância de cuidar bem das outras vidas, dos animais, dos seres humanos e também do meio ambiente. Que legal, Thalisson. Pra gente começar, eu queria primeiro que você contasse pra galera um pouquinho da sua história, como que começou essa ideia sua, né? Um pouquinho sobre você, como que veio essa mentalidade, cara, eu preciso lutar por essa causa. Conta um pouquinho, se apresenta um pouquinho pro pessoal. Claro. Bom, eu nasci em São Paulo e aos 18 anos eu vim para Curitiba e aqui estou desde então. Você tem quantos anos? Tenho 30 revelando a idade aqui. Bom, então desde os 18 até os 30 anos, eu vim ajudando movimentos sociais de proteção humana, animal e ambiental. Fui voluntário durante muito tempo em projetos sociais. E tudo isso começou por conta da minha oportunidade, pois aos 14 anos, uma organização me ajudou a sair da realidade em que eu me encontrava. Eu nasci em uma comunidade de certa forma pobre e lá eles ofereceram um curso profissionalizante para que eu pudesse ter oportunidades no mercado de trabalho. Legal. Uma organização sem fins lucrativos. Então, desde esse momento, eu fiquei encantado pela possibilidade de um movimento social a ajudar a mudar as realidades. E a partir do momento em que eu consegui aquela formação em técnicas básicas administrativas, eu fui incluído em várias entrevistas de empregos que pôde me colocar dentro do mercado financeiro. Ali eu começo a minha jornada de trabalho e, em paralelo ao meu trabalho, eu comecei a ajudar organizações sem fins lucrativos para que outras pessoas pudessem ter essa mesma condição que eu tive, de sair de uma zona de situação de risco para uma situação onde o estudo mudou a minha realidade. E foi somente no ano de 2016 que eu comecei a ter contato com a proteção animal como um todo, por conta da minha escolha de alimentação. Você então sempre optou não comer carne, essas coisas, você viveu uma vida mais, como que seria a palavra correta? Consciente. Consciente, isso. Desde pequeno eu já não gostava de me alimentar de produtos de origem animal, embora minha mãe me obrigasse, porque é cultural no nosso país forçar as crianças a comer a carne porque tem isso, porque tem aquilo. E eu não vou nem falar nesse mérito de proteínas, muitos nutricionistas já conseguem desmentir isso através de estudos científicos, mas desde pequeno eu já não gostava. Mas somente a partir de 2016, com uma idade mais avançada, com uma consciência do impacto que comer carne tem, de que se alimentar desses animais tem, eu comecei a mudar as minhas escolhas alimentares, optando por produtos ou que não tivessem origem animal ou que não tivessem impacto ambiental. Então, ler rótulos, por exemplo, passou a ser algo corriqueiro na minha vida. Entendi. Eu acho que
sobre esse assunto de defesa dos animais, acho que um tempo atrás teve um vídeo que ficou muito famoso. Foi um vídeo do coelhinho. Acho que você chegou a ver. Cara, eu achei aquilo tão importante, a forma que eles abordaram o assunto, né? Que é algo que acontece muito hoje, principalmente nas indústrias, né? Que é a aplicação, a testagem de produtos, né, químicos em coelhos, ratos, até mesmo bovinos, equinos. E vocês têm trabalhado fortemente para acabar com isso. Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal como que tem sido esse trabalho de vocês nessa área. Ah, perfeito. Bom, os testes em animais, eles são realizados há muitos anos. Inclusive, alguns países exigem que esses testes aconteçam, mesmo que a empresa não queira fazer. Então, é algo que a gente já percebe que é necessário uma mudança da legislação em torno da produção para que a mudança realmente aconteça, ou seja, uma política pública seja desenvolvida em torno disso. Então, a partir do momento em que o teste em animais é obrigatório, algumas vidas são impactadas, as vidas dos animais principalmente. Como você mencionou, coelhos, ratos, são a maioria dos que são explorados em laboratórios, mas existem outros, macacos e etc. Esse é um dos trabalhos, é uma das frentes de trabalho do Fórum Animal, onde nós pedimos para que as instituições, as empresas ou até mesmo as universidades não utilizem animais para a validação de algum produto, levando em consideração a própria ciência. Existem métodos de reutilização, então você pode já usar uma pesquisa feita por algum outro pesquisador que utilizou o animal, você consegue ver os resultados que teve, então a partir dali você não precisa mais fazer aquela testagem. Existem métodos de substituição, você pode substituir o animal por algum outro meio de cultura celular ou alguma pele sintética. Então você tem formas de fazer com que aquele animal não seja mais usado e depois fazer a validação pelas agências que normatizam a produção de produtos cosméticos e etc. Então, se existe a possibilidade, nós pedimos que não seja feita. E até mesmo vocês, eu tava olhando no site de vocês também têm feito um trabalho, né, na atuação com a exploração até de animais domésticos, uma coisa assim. Como que funciona essa parte? Isso. Felizmente, a população brasileira ela já está mais consciente em relação à proteção dos animais domésticos, que são cães e gatos na sua maioria, e, consequentemente, a gente consegue criar mais legislações, normas, políticas e leis em torno da proteção desses animais. Políticas que vão desde a castração gratuita. Por quê? O problema da superpopulação de cães e gatos nas ruas é real. Muitos E a gente tem visto cada vez mais que tem se aumentado, né? Exatamente. E se torna um problema zoonótico por conta da interação entre o humano e o animal. A partir do momento em que você tem uma superpopulação de cães e gatos nas ruas e você não faz o controle disso, algumas zoonoses podem ser transmitidas a partir daquele contato, dependendo se aqueles animais, se aquele ecossistema possui. Então, os nossos trabalhos são para apoiar que novas políticas sejam criadas, para que existam castrações gratuitas, vacinação gratuita, para que exista controle, por exemplo, da esporotricose, que é uma das mais prevalentes quando se tem contato com gatos. Então, nosso trabalho vai para desenvolver políticas públicas em torno disso e apoiar que as organizações, os abrigos que estão pulverizados pelo Brasil tenham o apoio da sociedade civil como um todo, principalmente do governo. Tá, Alisson, eu também tenho visto, né? Eu até vi um tempo atrás, acho que o ano passado você fez bastante viagens internacionais, né? Como que foi essas viagens? Eu vi que vocês foram justamente a trabalho, para questão de conscientização, alguns congressos, seminários. Como que foi essa experiência lá fora, palestrando também? E você fala fluentemente o inglês, né? Conta pra gente um pouquinho como que foi essas experiências lá fora. Ah, bacana. Bom,
É engraçado que eu comecei a aprender inglês justamente para conseguir trabalhar e Que trazer legal. mais recursos para a ONG. Então, mais ou menos 4 anos atrás, eu me vi numa situação onde eu precisava trazer mais dinheiro para a ONG poder trabalhar, poder atuar. E aí eu falei, preciso me desenvolver como pessoa, como profissional. E aí veio o inglês e o espanhol como uma forma de conseguir Cara, eu tava maximizar. conversando com a Estela dentro do carro vindo pra cá e ela tá assim, e aí, seu inglês? Vai começar quando? É algo que eu preciso, meu Deus. Desculpa eu te cortar, Imagina. mas é algo que eu falo pra mim, tô assim, gente, eu preciso muito resolver essa área da minha vida, me desenvolver como pessoa também. Let's switch to English now. Não, tô brincando. Não fala que eu vou só ficar, yes. Não, mas na verdade, assim, trabalhar com a proteção animal dentro do Brasil por si só já é um pouco difícil, porque a nossa cultura não é de doação. O brasileiro não é incentivado a fazer doação. Doamos bastante a nossa mão de obra, nosso trabalho, nosso tempo, o que já é muito valoroso, mas valores financeiros é muito difícil. Fora do Brasil, em outros países, já é mais cultural fazer doações. Então, com isso em mente, eu comecei a observar possibilidades da gente fazer captações de fora do Brasil para atuar aqui no Brasil. Então, além de diretor executivo, eu sou fundraiser, que significa captador de recursos. Eu capto recursos normalmente nos Estados Unidos, em algumas organizações da União Europeia, e aplico aqui. A maior parte dos valores que são captados fora são para a defesa de animais que vivem em situação de fazenda. Porque qual é a lógica das pessoas que estão lá fora? Eles querem que a maior quantidade de animais seja impactada positivamente pelo dinheiro deles. E onde está a maior parte dos animais que são explorados? Dentro das fazendas. Então, porcos, galinhas, peixes, vacas, bezerros e etc. Esses animais, a indústria cria de uma forma muito ampla, grande, e tem lucros absurdos por conta da exploração que é realizada. Então eu vou trazer alguns pontos onde esses animais são explorados e que a população às vezes nem sabe. Por exemplo, galinhas poedeiras, aquelas que põem ovos, elas ficam em ambientes muito pequenos, para que elas não consigam simplesmente abrir asas, que é um comportamento natural da espécie dela, abrir asas. Elas vivem em gaiolas, o que não permite que elas possam fazer algo natural, que é um banho de areia. Elas simplesmente gostam de entrar na areia e balançar as asas, e elas não conseguem. Além disso, eles cortam os bicos das galinhas, para que elas evitem de machucar umas às outras por conta do estresse de estar em um ambiente apertado. E aí, quando chega no terço final da vida delas, eles arrancam as penas e deixam elas sem água, às vezes sem alimentos, para que elas voltem a produzir. Porque quando o humano mesmo está na fase final da vida, já não é tão ativo na produção de hormônios para a produção de filhos. A galinha é a mesma coisa, não produz tanto hormônios para a produção dos ovos. E aí, porcos que eles cortam dentes, rabos, orelha, peixes que são tirados do seu ar, porque o ar deles é água. Eles simplesmente tiram o peixe do seu ambiente. E qual que é a solução que vocês trazem, por exemplo? Tem as questões das galinhas, dos porcos, você citou. O que vocês trazem como solução para esse problema? Olha, primeiro de tudo, retirar as gaiolas. Tirando as gaiolas, a gente já consegue acabar com parte do problema, deixando que os animais eles possam estar dentro de um espaço para que eles possam caminhar. Um espaço mais aberto. Exato. Escolher se ele quer caminhar, se ele não quer, o que ele quer comer, se ele quer visualizar outros campos além dos lados. Então, acabar com as gaiolas é um dos grandes movimentos que nós do Fórum Animal e outras organizações fazemos aqui no Brasil. Inclusive, no ano passado, nós protocolamos um projeto de lei que se chama Brasil Sem Gaiolas, com o apoio da Xuxa Meneghel, com o apoio da Luísa Mel, para que a gente consiga fazer com que o confinamento extremo no Brasil seja findado. E vocês têm conseguido sucesso? Como que tem sido a trajetória de vocês, né, nessa luta? É bem interessante que nos últimos 5 anos conseguimos bastante vitórias em torno do fim das gaiolas, mas ainda não é o suficiente, tá?
Nós começamos em contato com as empresas, pedindo para que as maiores empresas que compram ovos assumam compromissos para que eles não utilizem ovos de galinhas criadas em gaiolas. Então, vão desde McDonald's, Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, são as mais diversas grandes empresas, elas possuem compromissos de não usar ovos de galinhas criadas em gaiolas, até pequenas empresas, como por exemplo a Nosfit, que é uma empresa aqui de Curitiba que produz comida congelada. Então, tanto grande quanto as pequenas empresas estão se comprometendo para que a partir de tal data, um período de transição, não usem ovos de galinhas criadas em gaiolas. A partir da movimentação das empresas, a gente precisa que os produtores comecem a criar, porque não adianta a empresa ter o compromisso se o produtor não vai criar a galinha livre. Então, nós começamos o diálogo com os produtores e nós estamos apoiando os produtores, criando formas deles conseguirem fazer essa transição. Então, eles podem nos pedir apoio para usar a ciência, escolhendo como eles vão deixar a galinha livre, qual a espécie que ele vai utilizar, qual a alimentação que ele vai utilizar, e nós apoiamos, porque nós queremos que aquele animal tenha, pelo menos, a liberdade de abrir as asas. A gente também atua em contato com os consumidores, incentivando que as pessoas optem por ovos de galinhas livres. Vai lá no mercado, opa, por que não esse em vez daquele, embora o custo seja maior? Que é muito um movimento que a indústria cosmética está fazendo, né? Porque eu tenho visto que em alguns cosméticos, por exemplo, shampoos, hidratantes, alguns já vêm com selo ali, a produto não testado em animais, né? Isso. Que é o mesmo que vocês também estão lutando, então, vamos falar, para a indústria alimentícia, certo? Exato. Existe uma certificação de bem-estar animal, onde padrões mínimos de bem-estar vão ser certificados a partir daquele produto. E eu digo padrões mínimos, tá? Porque a gaiola é um dos problemas. Existem muitos outros. Mas se a gente consegue, a partir desse momento, ajudar com que o produtor entenda, os outros problemas podem ser solucionados pela tecnologia que já existe no nosso país. Por exemplo, existe um grande problema com a produção de ovos, que é a criação de pintinhos. Existem as pintainhas que nascem fêmea e as pintainhas que nascem macho. As que nascem fêmeas, elas vão para a produção de ovos. E os que nascem macho, o que você faz com eles? Imagina, me diga o que eles fazem. Tô com medo de descobrir. São mortos? Eles são triturados vivos. E assim, é simples. Não tem lucro para a indústria, para a fazenda. Nem para carne? Às vezes, pouquíssimas utilizações. A trituração de pintinhos, o descarte de bezerros, por exemplo, na indústria leiteira. Se nasce fêmea, vai produzir leite. Se nasce macho, não tem valor para a fazenda. O que eles acabam fazendo? Ou vende por um preço banal, 90, 100 reais, ou eles acabam deixando morrer, simplesmente. Por quê? Existe uma legislação que obriga que ele crie até os 11 meses. Imagina você ter que criar um bezerro alimentando ele todos os dias para a partir daquele momento você fazer o abate. É custoso e você não vai conseguir vender aquela carne por um preço que tem lucro para ele. E o que vocês trazem como soluções para esses tipos de casos? Usar principalmente a tecnologia, por exemplo, a sexagem em ovos. Você consegue fazer uma predição de qual vai ser o sexo daquele ovo. Não é 100% certo, mas já é muito maior do que deixar a escolha da biologia, né? A sexagem em ovos, então você pode escolher qual vai ser a destinação daquele ovo. Para a produção leiteira, você já faz muito da produção, já faz a fecundação artificial, embora exista ainda a fecundação biológica natural, mas a artificial pode também fazer a predição. Então, existem formas e tecnologias que podem ajudar a maximizar o bem-estar animal. Legal, então assim, dá para entender que, por exemplo, a gente vê algumas instituições, né, algumas ONGs que às vezes elas lutam para acabar com a questão do consumo de carne e consumo de ovos, mas vocês, pelo que eu estou entendendo, vocês não lutam para acabar, vocês lutam para melhorar a qualidade de vida e estabilidade dos animais, certo? Porque às vezes é meio impossível acabar com 100% com o consumo animal.
Seria isso? Isso, há 24 anos atrás, quando o Fórum Animal começou a atuar, não existia a legislação, não existia uma obrigatoriedade de fazer a insensibilização no animal. O que isso quer dizer? Não era necessário você fazer com que o animal não sentisse dor antes do abate. A partir do momento da movimentação que o Fórum Animal fez e outras organizações fizeram lá 24 anos atrás, foi instaurado como obrigatório que esse animal não sofresse no momento do abate. Lá, aquele momento, ali era uma das piores práticas, tirar uma vida fazendo com que ele sentisse aquilo. Conseguimos lá que aquela pior prática fosse alterada. Hoje, nós estamos lutando para outras piores práticas serem acabadas. E assim, o Fórum Animal entende que vai acontecer a mudança. Queremos, com certeza, que os animais não sejam mais utilizados para fins alimentares. Mas nós entendemos que existe um processo cultural dentro da nossa sociedade que será necessário alterar. E aí, nós, além do projeto de bem-estar, de dar bem-estar para os animais, criamos o projeto para incentivar que as pessoas deixem de se alimentar de animais. Porque, com certeza, o melhor jeito de fazer com que o animal não sofra é não se alimentando dele. Então, o Fórum Animal tem o projeto de bem-estar animal, que conversa com todos esses grandes players, e tem o projeto de veganismo, que incentiva que as empresas que, por exemplo, usam ovos e queiram deixar de usar ovos, substitua por uma fonte que seja similar, que faz a receita não ser alterada, mas plant-based, à base de plantas. Então, existem empresas que usam ovos para produzir pães. Então, a gente pode substituir aquele ovo por um ovo vegetal, um ovo produzido por plantas, que já existe no mercado. Então, Já existe? Já existe. Interessante, não sabia. Existem marcas, inclusive um dos maiores produtores de ovos da América Latina comprou essa empresa que produz ovo vegetal. Você entendeu o paralelo, ele já viu o grande mercado, a opção que tem, né, da criação de ovos que não Vegetais. são. Exato. E ele já foi lá e comprou a produção de ovos vegetais também. Que legal. Então, dentro desse panorama todo, nós incentivamos que as pessoas tenham a oportunidade de escolher a sua alimentação. Sabemos das diferentes realidades financeiras dentro do nosso país. Então, tem muita gente que, às vezes, não tem a condição de comprar um ovo de galinha livre. Então, talvez optar por não comer o ovo, substituir a proteína do ovo por alguma outra proteína, se o intuito é obter proteína, se o intuito é obter alguma característica do ovo, você pode, por exemplo, usar tofu com sal negro e você faz um ovo mexido perfeito. Que legal. Vocês estão há 24 anos já, como você disse, trabalhando nesse projeto, né? E vocês estão presentes em todo o Brasil? Como que é a presença de vocês? Isso, nós temos atuação dentro do Brasil como um todo. Temos uma rede de filiadas de mais de 100 organizações, 100 ONGs dentro do Brasil registradas, que se filiam a nós. Essa rede traz apoio e nós damos apoio a eles. Quando nós precisamos, por exemplo, acabar com a exportação de gado vivo, que é uma das coisas que muita gente não sabe que existe. O que significa? Os bois, eles são transportados de forma viva até outros países, ficando até 60 dias em pé dentro de um navio, pisoteando uns aos outros, fazendo suas necessidades fisiológicas dentro daquele lugar onde ele vai comer. Então não existe salubridade nenhuma. Nossa, algo comparado a isso era só na época da escravidão, né? Exato. Que os escravos eram transportados em navios nessas mesmas condições, até piores, né? Exato, exatamente. E como você menciona isso, eu vou trazer para você um fato. Nós conseguimos, no ano passado, uma decisão em primeira instância, onde o juiz usa exatamente isso que você falou como argumento para que fosse proibido o transporte de animais. Ele fala exatamente assim: chegará um tempo onde nós veremos que o que foi feito com os seres humanos estava sendo feito com os animais. Esse transporte de animal vivo precisa parar. E deu uma autorização dentro do nosso processo para que aquilo fosse parado imediatamente. Porém,
ainda com a revisão das próximas instâncias. Então, a burocracia do nosso país não permite que essa prática ainda hoje seja acabada. Mas já tivemos a primeira vitória. Então, em 2018 iniciamos a ação, em 2023 conseguimos essa primeira vitória. E agora segue para os desembargadores no TRF3 analisar e dar o veredito. Se os animais vão ser permitidos ser transportados vivos, ou o que nós pedimos é que eles tenham o mínimo de vida positiva, boa, dentro do nosso país, até que aquilo ali seja necessário. Voltando um pouco sobre a alimentação, né? Nós sabemos que algumas pessoas não têm essa capacidade de escolher, então nós incentivamos que as pessoas possam comer produtos de origem vegetal de forma barata, que o governo crie formas de ajudar com que a população entenda a importância de se alimentar de produtos que não sejam de animais. E no paralelo, estamos ali buscando esse bem-estar para os animais. Que legal, que legal. Hoje, quando vocês recebem os investimentos, como que é essa distribuição dentro do fórum? Porque são projetos, né, que você falou, e para desenvolver, às vezes, tem custos financeiros. Eu queria entender um pouco melhor como que é feita essa distribuição financeira de investimentos quando uma empresa, uma entidade ou uma pessoa quer investir em vocês. Perfeito. Bom, a gente não recebe um investimento porque nós não damos lucro de volta para essa pessoa, certo? Então, o que nós recebemos são doações, e dentro dessas doações, seja ela de dentro ou de fora do Brasil, nós temos esses projetos, como você mencionou, já pré-estabelecidos. Muitos dos projetos que são financiados por pessoas de fora do Brasil, por organizações de fora do Brasil, vão para trabalhos com animais em situação de fazenda, porque a maior população de animais possíveis. E também um maior impacto negativo no meio ambiente. Então, apoiando que essa forma de criação ela seja extinta, nós estamos também ajudando a reduzir os problemas climáticos, a reduzir o desmatamento, porque grande parte do desmatamento que hoje é feito no nosso país é para a criação de animais. A grande parte da produção de soja que existe no nosso país é para alimentar animais. Então, sim, acabar com essa forma de exploração vai ajudar não só os animais, mas também o nosso meio ambiente e os seres humanos que trabalham fazendo o abate disso, os seres humanos que trabalham explorando os animais. Existem algumas pesquisas realizadas pelas universidades federais do nosso país que demonstram que os seres humanos que trabalham na indústria de produção de animais têm problemas psicológicos em maior quantidade do que os seres humanos que trabalham em outros fins. Então, dentro desse nosso trabalho, a gente tem buscado usar os recursos de forma com que o projeto é escrito. Para que eu consiga um recurso, eu tenho que escrever quase uma tese de mestrado e mandar lá para o financiador e falar, olha, eu vou impactar X número de animais, esse número de animais vão ser dessas espécies, e a partir do momento que eu envio para o financiador, ele analisa, ele fala, olha, estou confiante de que você vai desenvolver um bom trabalho, e dá o recurso, e a partir dali eu tenho 1 ano para desenvolver, 2 anos para desenvolver, e depois eu faço prestações de contas de tudo que foi gasto para eles. As doações individuais de pessoas físicas aqui no Brasil, o que não é muito, infelizmente, a gente consegue direcionar daí para projetos que não têm financiamentos específicos. Por exemplo, trabalhamos para que os animais silvestres não sejam mais explorados. No caso de 2 anos atrás, algumas girafas foram trazidas da África para serem expostas no Bioparque do Rio de Janeiro. Eram 18 girafas. 3 morreram, 13, eram 17 girafas. Confuso agora, mas 4 girafas morreram, esse é o ponto. 3 morreram inicialmente e depois uma morreu, e foi detectado que essa última que morreu foi por falta de manejo correto. Então nós ingressamos com uma ação para que essas girafas tenham um mínimo de bem-estar enquanto elas estiverem sob posse daquele zoológico, e que de fato elas possam viver em um santuário. A mesma coisa a gente faz com ursos, as mesmas coisas a gente faz com elefantes, e nós conseguimos muitas vezes, através das ações judiciais que nós ingressamos, transportar esses animais de um zoológico para um santuário confiável, que vai dar qualidade de vida, que vai dar espaço para que aquele animal viva 20, 30 anos, o que for. Um último caso
Bem rapidinho, que nós conseguimos uma vitória e que há 10 anos estamos com essa ação é o do Le Cirque, por exemplo, onde o circo explorava os animais para entretenimento. E aqui no nosso país apenas 10 estados proíbe isso, então tem mais estados que precisam proibir. E nós conseguimos uma autorização judicial para retirar esses animais do circo, dar qualidade de vida para esses animais enquanto eles têm a vida ainda. E há 10 anos o circo recorre das decisões, mas pelo menos nesses últimos 10 anos esses animais vivem uma vida boa dentro de um santuário. Ai, que legal. Tá, então a gente tá caminhando pro final, mas a gente tem um quadro que a gente faz aqui com o participante, que é um bate-bola. Vamos lá? Eu vou falar uma palavra e você tenta responder com outra. Legal. Mas pode responder com a frase que você se sentir mais confortável. Beleza. Pensa rápido. Um sonho. Que a exploração animal seja só nos livros, mas nada no futuro. Um projeto. Que a nossa alimentação possa ser justa para todos, onde o veganismo e também a qualidade da vida seja o fim da nossa alimentação. Um lugar preferido. Curitiba para sempre. Já viajei o mundo inteiro e Curitiba ainda figura dentro do meu hot top. Eu falo mesmo, eu cheguei de viagem essa semana de Minas, fiquei 15 dias lá e falei, cara, como eu amo Curitiba. É incrível. Inclusive, comentei isso hoje de manhã. Um arrependimento. Uau, é muito difícil me arrepender. Talvez... que difícil. De ter comido animal no passado. Um medo. O medo de que o meu trabalho, o trabalho de nós ativistas, não tenha um fim positivo, que ele se torne algo muito negativo, porque a nossa política de hoje transforma tudo que a gente faz de positivo em negativo. Perfeito. Eu quase que falei um medo, se tornar carnívoro. Não. Olha, disso é muito mais fácil. Eu morro sem vitaminas, mas eu não pego vitaminas de animais. Um signo. Áries, com certeza, o meu. Meu Deus. Uma inspiração. Minha mãe. Ela é uma mulher. E sendo mulher, eu entendo o quanto ela lutou para que eu pudesse ter e ser quem eu sou hoje. Um defeito. Eu não gostar de que as pessoas sejam lerdas, lentas. Esse é um defeito meu. Eu sei que cada um tem o seu tempo. Eu tô lutando para conseguir entender que nem todo mundo é rápido, nem todo mundo é ágil. Então... dar tempo ao tempo para todo mundo. Esse é o meu defeito e eu preciso aprender. Uma lembrança que você vai levar pro resto da sua vida. A primeira vez que eu palestrei fora do Brasil, eu estava extremamente ansioso por dentro e por fora eu estava calmíssimo. Depois que eu fiz isso dali, eu saí direto correndo pra minha sala, pro quarto de hotel e chorei imensamente de felicidade. Então eu sempre lembro disso. E todas as vezes que eu palestro, eu sempre tô calmo e por dentro eu tô... mas por fora eu tô calmíssimo. Quando termina a minha palestra, eu volto pro hotel. Então essa é uma lembrança que eu sempre vivo. Eu te entendo. Eu passo por isso aqui, acredita? Eu tô aqui calmíssimo, mas por dentro eu tô gritando. Uma palavra que te define. Incansável. Dentro das minhas relações pessoais, os meus amigos falam, esse menino é uma máquina, porque realmente eu não canso. Eu amo dançar. Eu posso estar assim... 30 horas de trabalho, se alguém fala, vamos sair, vamos dançar, vamos. Então, acho que incansável me define. Tô precisando de amigos assim, viu, gente? Me chama pra baladinha, eu tô, bora. Mas tem dia que eu canso. Mas, Thalisson. Vira vegano, que daí você vai ter mais energia. Será? Olha que eu vou ter que testar. Queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer te receber aqui.
Quero que a gente tenha mais oportunidades da gente poder conversar mais. O nosso tempo que é curtinho, mas dá pra gente bater um papo muito gostoso. Acho que deu pra você explicar bem pra galera como que é o trabalho de vocês. E imagina até incentivar o pessoal a te procurar, né? Por exemplo, pra quem quer ser, não é investidor, é ofertante, não, é doador. Doador, isso. Né? Como que funciona? Explica aí pro pessoal. Perfeito. Então, pode nos procurar pelas redes sociais, pelo site. Nosso site é forumanimal.org ou a rede social forum.animal, Instagram, Facebook. Nessas redes sociais tem instruções de como fazer doações, de todos os trabalhos que a gente realiza. Você pode redirecionar o recurso enviando também um e-mail falando quero que esse recurso seja aplicado no projeto X, no projeto Y. Então, existem várias formas de nos encontrar. Se quer encontrar eu diretamente, pode através do meu e-mail Santos. Veja o seu Instagram também, pode ser. Te conhecer. Meu Instagram é HumanTie, humano em inglês, e o TAY no Tá final. aparecendo aí embaixo, pessoal, pra vocês. Obrigado. Então, HumanTie _. Esse é o meu Instagram. Lá eu não posto muita coisa sobre o meu trabalho. Eu posto mais as coisas da minha vida pessoal, mas é aberto. E aí vocês conseguem ver que eu faço exercícios, que eu como, me alimento, tudo sendo vegano. Vale a pena também observar que é possível ser vegano, não explorar os animais, o meio ambiente e as pessoas. É isso aí, Thaleson. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por ter acompanhado a gente. Para você que está chegando agora no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que a gente vai postar, que tem postado aqui no canal. E a gente te aguarda no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.